E depois dos acontecimentos do último vídeo, aconteceu que Abraão partiu com sua caravana da região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Após isso, Abraão estabeleceu-se em Gerar. Em Gerar, novamente Abraão, com medo de ser morto ao se encontrar com o rei Abimeleque, mente sobre Sara dizendo que ela era sua irmã. Abimeleque então tomou Sara para si, mas Deus o avisou em um sonho que ela era casada e que ele morreria se não a devolvesse. Abimeleque se defendeu, dizendo que agiu com inocência e que Abraão e Sara o enganaram. Deus lhe disse para devolver Sara a Abraão, que era profeta, e que Abraão oraria por ele, para que ele não morresse. Abimeleque chamou Abraão e o repreendeu pela mentira. Ele também lhe deu ovelhas, bois, servos e servas, e lhe permitiu morar onde quisesse em sua terra. Ele ainda deu 1000 peças de prata a Sara, como reparação pela ofensa. Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua esposa e suas servas, que haviam ficado estéreis por causa de Sara. O nascimento da promessa. Abraão e Sara esperavam há muito tempo pelo filho que Deus lhes prometera. Eles já eram velhos e não acreditavam mais que poderiam ter um filho. Mas Deus cumpriu a sua palavra e Sara engravidou. Abraão ficou muito feliz e deu o nome de Isaque ao seu filho, que significa riso. Ele também o circuncidou no 8º dia, conforme Deus lhe ordenara. Isaque cresceu e foi desmamado. Abraão fez uma grande festa para comemorar esse dia. Mas Sara viu que Ismael, o filho de Abraão com a serva Agar, zombava de Isaque. Ela ficou com ciúmes e disse a Abraão que mandasse Agar e seu filho embora, pois eles não deveriam herdar com Isaque. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Gênesis capítulo 21, versículos 9 e 10. Abraão ficou triste, pois amava Ismael, mas Deus lhe disse que ele fizesse o que Sara pedia, pois em Isaque seria chamada a sua descendência. Deus também prometeu que cuidaria de Ismael e faria dele uma grande nação. Abraão se levantou cedo e deu pão e água a Agar, e a despediu com seu filho. Eles foram andando pelo deserto, mas logo ficaram sem água. Agar deixou o menino debaixo de uma árvore e se afastou dele, pois não queria vê-lo morrer. Ela chorou em voz alta, e Deus ouviu a voz do menino. Um anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse para não temer, pois Deus havia ouvido o menino e faria dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Ela encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe lhe arranjou uma esposa do Egito. O acordo de Abraão e Abimeleque. Nesse tempo, Abimeleque, o rei de Gerar, falou com Abraão, reconhecendo que Deus era com ele em tudo o que fazia. Ele pediu que Abraão jurasse por Deus que não mentiria a ele nem à sua descendência, mas que lhe faria beneficência como ele lhe tinha feito. Abraão concordou em jurar, mas também repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos dele haviam tomado à força. Abimeleque disse que não sabia quem tinha feito isso e que Abraão não lhe tinha contado. Então Abraão tomou ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, fazendo uma aliança com ele. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho e disse a Abimeleque que elas eram um testemunho de que ele tinha cavado aquele poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, que significa Poço do Juramento. Depois de fazerem aliança, Abimeleque e Ficol, comandante das tropas do rei, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Ele peregrinou na terra dos filisteus por muitos dias. Deus prova a Abraão. Abraão estava em sua tenda quando ouviu a voz de Deus chamando-o. Ele respondeu prontamente: eis-me aqui. Deus então lhe deu uma ordem terrível: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão não questionou nem hesitou. Ele se levantou de madrugada, preparou o jumento e a lenha, e partiu com Isaque e 2 servos. Depois de 3 dias de viagem, ele avistou o monte que Deus lhe mostrara.
Ele deixou os servos com o jumento e disse-lhes: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaque e pegou o fogo e o cutelo. Eles caminharam juntos até o lugar do sacrifício. No caminho, Isaque perguntou ao pai: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando chegaram ao lugar, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Ele amarrou Isaque e o colocou sobre a lenha. Ele pegou o cutelo e levantou a mão para matar seu filho. Ele estava prestes a matá-lo com um cutelo, quando um anjo do Senhor o impediu e lhe mostrou um carneiro preso em um arbusto. Ele foi até lá e pegou o animal. Ofereceu o carneiro em lugar de seu filho como holocausto ao Senhor e chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. E o anjo do Senhor falou novamente com Abraão e lhe abençoou por sua obediência. Abraão construiu o altar para sacrificar Isaque no Monte Moriá, onde hoje existe um santuário islâmico chamado Domo da Rocha. O significado do nome Moriá é ordenado, considerado por Deus, ou lugar onde Iá é visto. O monte é também onde Salomão construiu o templo de Deus. O Monte Moriá fica na cidade velha de Jerusalém, em Israel. A morte de Sara. Sara foi a primeira mulher mencionada na Bíblia pelo seu nome, e a única cuja idade, morte e sepultamento foram registrados. Ela foi a mãe de Isaque, o filho da promessa, e a ancestral de Jesus Cristo. Ela morreu com 127 anos de idade, uma longevidade incomum para as mulheres da época. Abraão estava morando em Hebrom, na terra de Canaã, quando Sara faleceu. Ele chorou muito pela sua amada e saiu da sua tenda para procurar um lugar para sepultá-la. Ele procurou os hititas, que eram os habitantes daquela região, e lhes pediu que lhe cedessem uma caverna que pertencia a Éfron, filho de Zoar. Os hititas tinham grande respeito por Abraão, pois o reconheciam como um homem abençoado por Deus e um príncipe entre eles. Eles ofereceram-lhe o campo e a caverna de graça como um gesto de cortesia. Mas Abraão não quis aceitar o presente dos hititas. Ele queria comprar a propriedade legalmente para que ninguém pudesse contestar o seu direito sobre ela. Ele insistiu em pagar o preço justo pelo campo e pela caverna de Macpela, perto de Manre. Éfron pediu 400 ciclos de prata, uma quantia muito alta, equivalente a cerca de 5 quilos de prata. Abraão aceitou sem barganhar e pesou a prata diante das testemunhas. Assim ele comprou o campo e a caverna de Macpela, que fica em Hebrom, na terra de Canaã, e ali enterrou Sara com honra. Foi a primeira parte da terra prometida que Abraão adquiriu legalmente. Ele ainda não possuía toda a terra que Deus lhe prometera, mas tinha um lugar para sepultar sua esposa e sua família. Ele demonstrou sua fé em Deus e sua esperança na ressurreição dos mortos. Ele sabia que Deus cumpriria sua promessa e que ele e Sara viveriam novamente naquela terra glorificada. O papel de Sara na história bíblica. Sara foi uma das mulheres mais importantes na história bíblica, pois ela foi a esposa de Abraão e a mãe de Isaque, o filho da promessa. Ela teve um papel fundamental na formação do povo de Israel, que descende de Isaque e Jacó, seu neto. Ela também foi uma mulher de fé, que confiou em Deus mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Algumas lições que podemos aprender com a história de Sara são: ela acompanhou Abraão na jornada da fé, saindo da sua terra e da sua parentela para seguir a Deus. Ela enfrentou dificuldades e provações, como a fome, a esterilidade, o cativeiro no Egito e em Gerar, e o sacrifício de Isaque. Ela teve momentos de fraqueza e dúvida, como quando riu da promessa de Deus de lhe dar um filho na velhice, ou quando entregou sua serva Agar a Abraão para gerar um herdeiro. Ela recebeu o milagre de Deus e deu à luz Isaque com 90 anos de idade, cumprindo a promessa divina. Ela foi honrada por Deus e por Abraão, que lhe comprou um sepulcro em Macpela, onde ela foi enterrada. Sara é mencionada no Novo Testamento como um exemplo de obediência e submissão ao seu marido, e como uma mulher que creu na fidelidade de Deus. Ela também é considerada uma das ancestrais de Jesus Cristo, segundo a genealogia registrada em Mateus capítulo 1, versículo 2. A morte de Abraão. Após a morte de Sara,
Abraão se casou novamente com Quetura e teve 6 filhos com ela: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Esses filhos deram origem a outras nações, como os midianitas e os ismaelitas. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, seu filho da promessa, e deu presentes para os filhos das concubinas. Abraão morreu com 175 anos de idade e foi sepultado na caverna de Macpela, ao lado de Sara, sua primeira esposa. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram juntos. A importância de Abraão para o mundo cristão é imensa. Abraão foi o primeiro a crer em um só Deus, o Criador de todas as coisas. Ele obedeceu à voz de Deus e saiu da sua terra para seguir a direção divina. Ele recebeu a promessa de que seria o pai de uma grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o descendente de Abraão que veio ao mundo para salvar os pecadores.